Oi, pessoal! Olha, vamos ser sinceros. Quem é que nunca enfrentou uma fila interminável, um processo super confuso ou aquele atendimento meio indiferente num órgão público? É uma experiência que quase todo mundo conhece, né? Mas a pergunta que fica é: isso é uma regra? Algo que não tem como mudar? Ou será que é só um mito que a gente precisa derrubar? Pois é exatamente essa pergunta que vai guiar nossa análise de hoje. Parece até estranho colocar serviço público e excelente na mesma frase, eu sei. Mas a gente vai usar dados e um estudo de caso bem fascinante para desafiar essa ideia de que o serviço público tem que ser ruim. Primeiro, vamos falar do óbvio. Existe sim uma percepção geral de que tudo é lento, ineficiente. E vamos combinar, essa fama não veio do nada, né? Muita gente tem histórias para contar. Então esse é o nosso ponto de partida. E isso não é só achismo. Como esse trecho da pesquisa que a gente está analisando mostra, essa é uma queixa documentada, muito discutida. É um problema real, que os pesquisadores estão tentando não só entender, mas principalmente resolver. Bom, para a gente poder descobrir se um serviço pode ser excelente, primeiro a gente precisa ter um combinado sobre o que qualidade realmente quer dizer. Não é só uma questão de opinião, não. Existe uma definição mais técnica que ajuda a gente a avaliar as coisas de um jeito objetivo. Então, o ponto central é este aqui. Qualidade não tem a ver com luxo, e sim com resolver uma necessidade de forma eficaz. Um serviço de qualidade é aquele que faz o que promete, de um jeito confiável. Essa vai ser nossa régua daqui para frente. Agora, uma coisa bem interessante é que essa ideia de qualidade tem uma história. Não foi algo que apareceu do nada. O conceito foi evoluindo com o tempo, ficando cada vez mais sofisticado. Vamos dar uma olhada nessa evolução. Lá nos anos 30, a ideia era bem simples: inspecionar tudo no final para ver se estava certo. Já nos anos 50, começaram a usar estatísticas para fazer isso de forma mais inteligente. Aí, nos anos 70, veio a grande virada. Em vez de só achar os erros, o foco mudou para evitar que eles acontecessem. E, finalmente, nos anos 80, chegamos na qualidade total, uma filosofia onde a qualidade vira responsabilidade de todo mundo na empresa. E claro, essa evolução toda não aconteceu por acaso. Ela foi impulsionada por uns pensadores brilhantes que desenvolveram as teorias e as ferramentas que tornam a alta qualidade uma coisa possível, seja numa fábrica ou num balcão de atendimento. Aqui, a gente vê alguns desses gurus. Nomes como Deming, Juran, Crosby, são peças-chave. Cada um deles contribuiu com uma parte desse quebra-cabeça. O Juran, por exemplo, falava muito sobre os custos de não ter qualidade. O Deming sobre a gestão. E o Crosby, ele teve uma ideia que é muito poderosa. Fazer certo da primeira vez. Pensa só no poder dessa frase. A ideia não é ficar corrigindo erros, mas sim criar um sistema tão bom, tão redondo, que os erros simplesmente não têm espaço para acontecer. É uma mudança total de mentalidade. E o legal é que esses gurus não ficaram só na teoria, não. Eles criaram ferramentas bem práticas, como essas aqui, para ajudar a medir, analisar e melhorar os processos. Elas transformam a busca pela qualidade, que é uma ideia abstrata, num conjunto de ações bem concretas. Certo, já passamos pela teoria. Agora vem a parte mais legal: ver como tudo isso funciona na prática, no mundo real. A pesquisa que estamos usando como base mergulhou de cabeça num exemplo bem específico aqui no Brasil. Então, vamos conhecer o Ceará Cidadão, lá em Juazeiro do Norte. A ideia por trás dele é simples e ao mesmo tempo genial. Em vez de fazer a pessoa ficar batendo perna em vários prédios diferentes, eles juntaram centenas de serviços num único lugar, moderno e integrado. E aqui a gente vê direitinho como o processo funciona. Nada daquela bagunça de filas, a pessoa chega, já recebe uma orientação, pega uma senha eletrônica e espera confortavelmente. E o tempo médio para resolver tudo? Entre 10 e 30 minutos. Isso já soa bem diferente daquele estereótipo, não é mesmo? Tá, o sistema parece ótimo no papel. Mas a pergunta que não quer calar é: e as pessoas que realmente usam o serviço? O que elas acharam disso tudo? Os pesquisadores foram lá perguntar. Agora se preparem, porque esse número é de cair o queixo. O índice de satisfação geral medido lá na unidade foi de 99,8%. É isso mesmo, vou até repetir, 99,8%. Só esse número já destrói aquele mito de que serviço público de qualidade é impossível. E quando a gente olha os detalhes, fica ainda mais impressionante. Uma das maiores reclamações no serviço público geralmente é o tratamento, né? Pois bem, aqui 100% das pessoas avaliaram o respeito e a cordialidade dos funcionários como bom ou excelente. 0 avaliações negativas. Simplesmente 0.
E essa excelência não foi um ponto fora da curva. Ela se manteve em várias outras áreas. A orientação na recepção, a qualidade dos serviços, tudo com 100% de aprovação, somando excelente e bom. Isso mostra que não foi sorte, foi um sucesso consistente em toda a experiência da pessoa ali dentro. Mas afinal, como eles conseguiram isso? Qual o segredo para transformar um serviço público numa experiência com 99,8% de satisfação? A resposta leva a gente de volta para aqueles princípios de gestão da qualidade que a gente viu lá no começo. E aqui está o pulo do gato. Eles não precisaram de nada super complexo. A grande sacada foi aplicar a teoria de um jeito incrivelmente prático. Em cada guichê tem um terminalzinho onde a pessoa pode avaliar o atendimento na hora. Isso gera dados todos os dias, o que permite que a gestão veja o que está funcionando e o que não está, e melhore o tempo todo. É a tal da qualidade total em ação, na vida real. Essa citação da pesquisa resume perfeitamente a filosofia que o Ceará Cidadão conseguiu colocar em prática. Eles focaram no que realmente importa: ser confiável, seguro, acessível e rápido. E bem, os resultados falam por si. Então, a grande lição que fica dessa análise é muito poderosa. O atendimento público ruim não é um destino inevitável. Na verdade, ele é o resultado de um sistema que não foi pensado com foco na qualidade. Quando esse foco existe, a excelência não é só possível, ela é totalmente alcançável. Isso nos deixa com essa pergunta final para a gente refletir. O exemplo do Ceará Cidadão prova que dá para fazer. A questão, então, não é mais se é possível ter um serviço público excelente, mas sim por que a gente não exige e implementa esses mesmos princípios em todos os outros lugares. Valeu por acompanhar a gente nessa análise. Até a próxima!